La pace sia con tutti voi. Sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata, una pace disarmante e perseverante, proviene da Dio. Dio che ci ama a tutti, incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi, voce debole, ma sempre coraggiosa, di Papa Francesco, il Papa che benediva Roma, dava la sua benedizione al mondo quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama a tutti, e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, mano nella mano con Dio, e tra di Dio. E andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri a costruire con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo in pace. Sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche i fratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro, e camminare insieme a voi, come Chiesa unita, cercando sempre la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini fedeli a Gesù Cristo, senza paura. Senza proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto con voi sono cristiano, e per voi vescovo. In questo senso possiamo camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato.
alla Chiesa di Roma, un saluto speciale, un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel a su obispo, ha compartido su fe, y ha dado tanto para seguir iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle. Olá, boa noite, caríssimos telespectadores. Não é normal começarmos o nosso programa dessa forma, mas também todo mundo sabe que acaba de ser eleito um novo chefe de Estado. Visto as coisas dessa forma, mas mais simples do que toda a explicação é que o Papa que morreu há alguns dias tinha de ser substituído por um novo chefe da Igreja Católica. Há um novo chefe na Igreja Católica, que vocês veem nas imagens, que foi eleito depois da quarta tentativa, ou seja, ontem. Por 2 vezes não houve fumo preto. Para as pessoas que não conhecem o hábito, quando é eleito um Papa e os padres os cardeais que podem eleger o novo Papa, fazem um juramento, que depois se juntam, fazem todos juntos uma eleição. Não houve a primeira, a segunda, a terceira e há um fumo preto lançado sempre que não há acordo. A quarta foi de vez e agora o norte-americano, cardeal de Boston, nos Estados Unidos da América, foi eleito então como 267º Papa do mundo e chama-se Robert Frost, mas nos próximos tempos esse nome com alguma naturalidade desaparecerá, porque quando são eleitos papas, os cidadãos, esses cidadãos eles escolhem um nome e o Papa que estamos a ver agora, que acabou de discursar para mais de 40.000 pessoas que estão na Praça de São Pedro, estão a ver então o Papa só naquele local. Há mais de 40.000 pessoas e, naturalmente, o mundo todo deve estar a falar sobre o novo Papa, o Papa Leão XIV, que a partir de hoje começa o seu eleitorado. Será talvez me auxilie aí o Calhega. O novo sumo pontífice diz que quer uma igreja missionária, mais junta das pessoas pobres e é um seguidor da linha de Francisco, até porque Francisco foi quem o tornou cardeal, logo é uma linha sucessiva no mesmo diapasão, ou seja, proteger as pessoas mais pobres, ter em conta que é preciso olhar para isso. Deve estar agora a acontecer algum tipo de juramento. Vamos ouvir um bocadinho.
Preci-vos et meritis Beate Mariae semper Virginis, Michaelis, Archangelis, Beate Ioannis Baptiste, Beate Ioannis Baptiste, Sanctorum Apostolorum, Sanctorum Apostolorum, et Omnium Sanctorum, et Omnium Misereatur Vestri, Omnipotens Deus, omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam, indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum spatium vere et fructuose penitentiae, semper penitens, et emendationem vitae, gratiam, et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotent, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Papa XIV a falar em latim agora e, como sabem, entrou e acaba de abençoar mais de 40.000 pessoas que se encontram na Praça de São Pedro, no Vaticano. Lembrar que, sendo um papável, uma figura que sai de cardeal pelo Papa e indicado, era também uma das figuras menos cogitadas para ser o novo Papa, Leão XIV, porque de todos os vaticínios que se foram fazendo, nunca o nome de Robert Frost foi indicado entre os 5 mais favoritos, porém a votação deu para Robert Frost, ou seja, o atual Papa da Igreja Católica, Leão XIV. É um Papa de nacionalidade norte-americana, e surpreende, porque tudo indicava que fosse Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, uma figura italiana e muito, muito próximo ao Papa Francisco. Não aconteceu e faz já algum tempo que não se tem um Papa italiano, já faz alguns anos. É exatamente como aconteceu quando o Papa Francisco foi eleito. Ele não constava da lista dos papáveis, daqueles que naturalmente poderia ser eleito, e o mundo todo se surpreendeu quando soube que o italiano falecido, o argentino falecido o mês passado, fosse ser o Papa, um Papa revolucionário, um Papa que surpreendeu o mundo pela sua vontade de mudar determinados procedimentos, e agora há uma expectativa enorme, já que o novo Papa veio de um país, de uma linha católica muito forte, mais protestante, e com a luta que tem tido a Igreja Católica com os poderes que exercia o Papa Francisco de aproximar, por exemplo, pessoas que se querem ter a bênção para formarem casais do mesmo sexo. O Papa Francisco surpreendeu o mundo com isso e, naturalmente, como acabaram de ver, a janela se fechou e agora as pessoas vão festejar por toda aquela zona do Vaticano, e agora, como dizem os próprios católicos, habemus papam. E a terceira foi de vez quando e depois ir afunilando o número de candidatos daqueles que têm maior número de votos, e parece que desta vez foi muito sincero. Aconteceu em 2005 e em 2007, quando da eleição do Bento XVI, e logo a seguir
para a eleição do Papa Francisco. Agora, Leão XIV é um padre da linha jesuíta que acompanha a comunidade de Jesus. Aí então vemos isso, ali já uma bandeira, como puderam ver, uma bandeira norte-americana, já que nunca houve, na verdade, um Papa norte-americano. Agora o sino. Agora há também a expectativa que se vai gerar em torno da reação do novo Papa e a eleição de apenas 100 e poucos dias de Donald Trump, já que não há uma relação muito boa entre a Igreja Católica e a Casa Branca. Há dias Donald Trump vestiu-se, como é que se diz, por inteligência artificial, vestiu-se de Papa, e o atual Papa, Leão XIV, desaprovou totalmente, criticou, dizendo que o que tinham acabado de fazer era um insulto à Igreja Católica e uma forma de há pessoas, não se sabe se junto a Donald Trump ou se a brincadeira partiu de um memeiro, vamos dizer assim, qualquer. O Papa já fez a sua primeira oração, sua bênção, Urbi et Orbi, que acabou de acontecer, como podemos ver nas imagens. Há agora a banda do Vaticano que vai levando essa. O presidente Trump acabou de publicar na rede X é uma grande honra perceber que Leão XIV é o primeiro Papa norte-americano. Destaca isso. É uma grande emoção e honra. Continua a escrever Trump, presidente norte-americano, para todos os norte-americanos, e há uma ansiedade enorme para perceberem o que é que virá daí, as diretrizes que serão emanadas por parte do novo Papa. Como disse, estava a parafrasear uma mensagem que já se pode ler na rede X de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América. Há 6 dias, como podem ver, que a fotografia de Trump foi publicada nas vestes de Papa, e enquanto isso vemos os sinos do Vaticano que tocam para abençoar esse momento diferente, um momento que não se vive toda hora e um momento que nós acabamos de assistir, o mundo acabou de assistir em direto. Portanto, já foi eleito, foi eleito hoje o Papa, 3 dias depois de o conclave de cardeais esteve reunido para uma votação, e a 4ª vez foi de vez. A Igreja Católica tem um novo Papa e atende pelo nome de Leão XIV. Intervalo. Hoje é uma quinta-feira de renovação e esperança. Hoje os olhos do mundo inteiro
se voltaram para o Vaticano, onde o fumo branco anunciou um momento histórico. A eleição de um novo Papa, um acontecimento que renova não apenas a liderança da Igreja Católica, mas também a fé e a esperança de milhões de fiéis espalhados pelos 4 cantos do mundo. Mais do que um novo nome no comando da Santa Sé, a chegada de um novo pontífice representa um novo tempo, novos caminhos e, para muitos, uma nova luz em tempos de incertezas. É um marco que toca corações, movimenta nações e reafirma a força de uma tradição milenar que continua viva, atual e presente na vida de muitas pessoas. Nesta quinta-feira especial, celebramos não apenas um líder, mas a promessa de um futuro guiado por fé, amor e união. Por Olga Júlio. Então, cá estamos. Nosso programa agora segue normal. Temos coisas para lhe mostrar e vamos começar agora mesmo. O bairro dos Pescadores, no município de Cacoaco, encontra-se às escuras deste sábado 3 do corrente mês, devido ao mau estado de um poste de corrente elétrica de média tensão que foi derrubado pela pressão da ventania. Relatam os moradores que a Empresa Nacional de Distribuição Elétrica, ENDE, prometeu solucionar o caso, mas até o momento nada aconteceu. Mostra-me lá, João Miranda, por favor, aí está o poste da ENDE velho. Onde estará? O que é que fez com que ruísse? É que, pela forma como está, dá mais a impressão de que daquelas coisas que acontecem connosco, que nós batemos em obras públicas e nós não temos a coragem de falar, nós fugimos e mesmo quem esteja à volta não tem a coragem de parar a pessoa quando parte um lancil, quando sobe num passeio e o parte, quando derruba os separadores nas estradas, quando mexe nos armários da ENDE, quando rouba cabos, quando mexe em cabinas para roubar cabos, quando sem energia elétrica descobrem que uma parte do bairro tem energia elétrica e fazem propositadamente de tudo para que o mais corajoso, aquele que julga que tem mais conhecimentos sobre eletricidade, sobe e acabam por morrer. Só esta semana, entre a semana passada e esta semana, foram contabilizados oficialmente 4 óbitos. Podemos voltar a atenção de mais uma queixa para que possam atender. O meu maninho foi ao novo mercado da Mabunda, ou seja, situado naquela que é conhecida como Praia Amélia. As senhoras que vendem no provisório mercado da Mabunda estão tristes porque não têm recebido clientes e porque, afinal de contas, a antiga Mabunda está embora a funcionar. Maputo, onde é que estás com essas tias do peixe, como chamamos? Salu, nós estamos na Praia Amélia, ou seja, no novo mercado da Mabunda. No passado dia 25 de abril, as vendedeiras da Mabunda foram transferidas para aqui. E é aqui onde elas têm feito a comercialização do peixe e de outros produtos derivados do campo. A verdade é que elas reclamam de algumas coisas. Dizem que não há processo e dizem que o funcionamento clandestino do antigo mercado da Mabunda tem dificultado a venda do peixe aqui. Lelo, Tondozuela. Nós gostamos do mercado, sinceramente. Encontramos o mercado organizado, gostamos do sítio. Eu quero voltar para Mabunda porque esse mercado não tem cliente, porque todos os clientes que vêm, bar de térmica, descaem na Mabunda porque lá estão os barcos. Aqui não tem uns barcos. Esse mercado é dentro do quintal e entra do portão, paga já ficha. Se não tiver ficha, ou deixa o teu telefone ali na porta para poder
conseguir entrar nesse mercado para poder vender. E também não tem mesmo cliente, aqui não entra mesmo cliente. Vocês estão a dormir, a bancada toda vazia, não tem mesmo clientes, porque a mercado é Mabunda, as pessoas todas estão a vender lá. Na corrida, mas estão a vender, porque lá os barcos estão parados lá na Mabunda. Aqui não tem aquelas lonas que vendem o quimbumbo, o gaiato e o atum. Não tem. Eu estou a dizer que a Praia Amélia não está boa. Para já, não temos lona de peixe, os clientes não entram. Quando bate 11 horas, 10 horas, não temos cliente. O negócio fica parado na bancada. Essa praia está mal, tem que resolver isso. Lá na Mabunda temos algumas colegas que vendem nos processos, nos becos. E os clientes estão acostumados lá, aqui para chegar é muito difícil. Para sair da Mabunda para vir aqui com peixe, cada carro cobra 2.000 kwanza uma banheira, só para sair da Mabunda para aqui. A banheira paga-se 2.000 kwanza. Se não tiver, não vender nenhum monte de peixe, não tem como voltar. Ou você vai a pé com a banheira de peixe, ou como? Nós temos pessoas que gelam 5 banheiras de peixe, 10 banheiras, 20 banheiras. E nem só num dia que acaba aquele produto. E quando sobra, temos que pagar mais o carro para tirar daqui para lá. É muitos gastos mesmo. É muitos gastos. Não, o negócio não está a andar, todo o negócio está parado, conforme estão a ver o peixe aqui. Enfim, e nós na Mabunda vendíamos muito bem. Quem traz cliente no mercado são as lonas, os peixes das pescas do fundo. Não estão aqui, nós estamos mal, não tem que entrar cliente no mercado. Nós, por exemplo, estamos a vender esse atum a 4.000, 3.500, eu estou a vender esse atum, mas nem por isso não tenho cliente. Diz de manhã o atum está ali, tenho que pegar no peixe e voltar com ele na Mabunda para poder gelar, porque aqui não tem processo. Não temos processo, aqui estamos mesmo mal. É uma uma situação que estamos aqui a passar que é só Deus. Nós temos filhos para cuidar, pagamos os colégios, pagamos as nossas rendas. Totalmente complicado, estamos mesmo mal. O cliente segue lona de quimbumbo, lona do coisa, da pesca do fundo. As peixeiras também têm a oportunidade deles virem como escutarem aqui tem lona, eles vão preferir gastar dinheiro de táxi para vir aqui. Só as lonas estão descarregando nos quintais. Os lugares estão nos quintais das pessoas e comprar lá peixe. Nós aqui estamos a racha, está mesmo mal. Só acessar, não tenho que. Meu peixe está aqui, vai mais dormir no gelo, está mal assim. Imagina só, essas horas nós lá na Mabunda já não temos esse peixe. Mas já que não tem cliente, não temos como vender. Tá falta mesmo de cliente. Pedimos socorro mesmo, que chota aquelas senhoras que estão na Mabunda que vêm aqui. As lonas, carros que vendem carapau. Nós aqui não tem paragem, é complicado. Como é que nós ficamos? Nós saímos da Mabunda com as nossas bancadas. Então chegamos aqui, estamos a ser obrigados a comprar uma bancada que são 10.000 kwanzas. Obrigatoriamente temos que ter essas bancadas. Até no final do mês, quem não tiver a bancada, perde o lugar. Então o que vamos fazer com as bancadas que nós viemos com ela da Mabunda? As bancadas já não prestam, será que essas são as bancadas? O mercado está bom, tem a higiene, todo mundo gostou. A segurança também não furto, não, mas a clientela aqui é que está mal. Porque as pessoas estão mesmo, umas estão chateadas, revoltadas, porque lá no outro mercado não querem vir para aqui. Nós não estamos a reclamar por nos darem lugar, mas queremos simplesmente que aquele mercado encerre na sua totalidade, até que abrir e nós voltamos para lá, porque assim está mesmo difícil. Logo à entrada nós temos que pagar 500 kwanza, quem não tiver não entra. E às vezes você ainda não vendeu. E outro problema aqui é a conservação dos alimentos. Aqui numa câmara de gelo, o gelo é difícil de encontrar. Então isso automaticamente não vamos apresentar aquela qualidade que nós tínhamos na Mabunda. Também é um déficit que nós temos. Então há que se ver mesmo essa situação, porque continuamos assim, estamos... Então, Dozuela. E nós vamos continuar a falar sobre o assunto porque ficou de se dar uma solução e as coisas continuam desencontradas. Vamos pedir a quem de direito que fale sobre o que está a acontecer. Tiraram as senhoras de um local para colocá-las da Mabunda, para colocá-las na Praia Amélia. Afinal, segundo a acusação destas senhoras que viram, nem todas as mulheres foram para a Praia Amélia. Algumas pessoas estão por lá, protegidas nos quintais, as pessoas querem faturar e até porque os barcos continuam a atracar naquele lugar. Não seria de os barcos terem outro local para atracar e poder o peixe estar diretamente a ser vendido na Praia Amélia. Não seria de se conseguir ter
um contentor frio para poder ter gelo, para socorrer as senhoras. Eu acho que se é para dar solução, é para dar solução. Dizem, em termos de limpeza, em termos de higiene, tudo bem. Vimos os contentores, vimos até baldes com as indicações do tipo de lixo que devemos pôr. Se é vidro, se é papel, se é plástico, é plástico. Enfim, nós estamos a evoluir. É mesmo aflitivo o que essas senhoras estão a passar, porque querem encontrar uma solução, querem ter tudo a correr de forma boa, mas não conseguem, porque dizem, nós estamos num sítio. Para além do facto de estarem aflitas, estas senhoras que vendem, porque todos os dias, cobram-lhes o valor. E, por outro lado, ainda têm a questão de que elas têm as suas bancadas, transportaram as bancadas, e quem está a administrar a Praia Amélia, mas todo mundo só pensa em ganhar dinheiro à custa do trabalho árduo de pessoas de baixa renda. Agora estão a cobrar por uma bancada 14 mil. Ela já tem a dela, ela já levou a dela. Este dinheiro que estão a cobrar para as senhoras para fazerem bancadas novas, para elas estarem lá, deviam estar preocupados em pôr lá gelo, em outras coisas. Dizem as pessoas, não, vocês vão pagar isso para nós podermos ter aqui um contentor de frio e para podermos ter o gelo e vocês protegerem-se. Se é para proteger e para ajudar, ajudemos. Se é só mesmo para mandar umas bocas e ficar tudo como está, então também que seja, mas digam, façam nada, as senhoras estão lá. Torram dinheiro, não têm como conservar o peixe e é todos os dias exatamente a mesma coisa. Mas nós vamos voltar aí à Praia Amélia e vamos também a Mabunda saber, espreitar para ver o que é que está a acontecer. Agora eu vou para os destaques do jornal, que serão feitos pela Iracelma Arnaldo, que para além dos destaques vai também narrar-vos o jornal às 19h45. Iracelma, boa noite, minha querida. Já temos Papa. Ora, viva, boa noite, Salu Gonçalves, boa noite também aos telespectadores da Rede Girassol. Um dia histórico para a Igreja Católica, já é conhecido o novo Papa. Leão IV é norte-americano e foi eleito hoje na 4ª votação do conclave. A população do bairro Luís, no município do Ogeenda, queixa-se da falta de alguns serviços sociais, como escolas e centros de saúde de referência. A dívida pública de Angola caiu para 75% em 2024 e para este ano espera-se que diminua ao nível de 62%. No Dia Mundial da Segurança Social, vamos olhar para a situação da proteção social obrigatória. Estas e outras vão dominar o Girassol Jornal, que começa pontualmente às 19h45, aqui na Rede Girassol. Até lá. Boa noite, Salu. É contigo. O vermelhinho cai-te bem. Boa noite, Iracelma. E até já. Até já. Chico Coração. Um Chico Coração para ti também, Salu. Obrigado. É a Iracelma Arnaldo que levará as notícias no nosso principal serviço de informação às 19h45, o nosso Girassol Jornal. O SIC Luanda deteve 3 cidadãos angolanos que comercializavam droga adulterada no município do Quilambaquiaxi. É para ver daqui a instantes, por enquanto, intervalo. Um problema sem solução. Desde o ano de 2014, que um cidadão instalou-se na aldeia do Caiti, município do Bailundo, província do Ambo, às margens do rio Culele. O povo exige uma ponte, assunto que até hoje nunca chegou a ser resolvido.
O nosso telespectador Huambo, Gonçalves Samuco, repórter no Huambo para o Zuela. Gonçalves, xará, vamos lá. Foi no ano 2014 que um empreiteiro com finalidade de exploração mineral se instalou nessa localidade, no município do Bailundo, propriamente ao Rio Colene, com fim de exploração mineral. O empreiteiro... desse terreno que vocês estão a ver. Quais são as debilidades que vocês têm passado na transmissão dessa aldeia para as demais aldeias que fazem a circuncisão do outro lado? Primeiramente, muito obrigado pela pergunta que o mano aqui me concedeu. Os problemas têm sido muito elevados, porque assim a época chuvosa está a aproximar-se e o problema assim na locomoção começa, porque há mamães que querem fazer travessia, então nesta altura o que está a se fazer aqui é trabalhar com as canoas e para que as pessoas vão lá fazer os seus trabalhos. Quais são os problemas que vocês têm encontrado acerca das canoas? Nós temos as canoas virando, elas estão a fazer entrar a água, não é? Então, neste caso, o que se precisava, ou seja, é um problema e se precisava que o governo fizesse uma pequena, viesse aqui fazer uma pequena noção e ver este problema como é que está do jeito que vocês estão a ver. E pelo menos é que mete uma ponte para possibilitar a locomoção do povo. Diz-se, pois, na gíria que quem não tem cão caça com gato. Aqui, a atividade agrícola não para. O cidadão procura um meio termo de como fazer a tramitação de uma localidade para outra. Por exemplo, esta cidadã esteve a fazer a tramitação nessa zona onde o caudal da água encontra-se mais baixo. Esperamos a senhora para a devida entrevista e em língua nacional umbundo proferiu-nos com as seguintes palavras. Os problemas são muitos, principiando os próprios anos atrás, até a presente data. Às vezes para a travessia é preciso pagar a canoa. Vimos a mãe fazer a travessia. Quando há muita chuva, não há muitos problemas com os trajimentos. Pois, quando a chuva já não há solução para fazer a travessia. A solução é passar noutra localidade para pagar dinheiro com um custo mais elevado, já que aqui a debilidade é mesmo menor. E que tem causado muitos problemas porque, de acordo com as informações que os moradores mais próximos neste local, tem se dito que é um local onde tem se encontrado animais tipo o jacaré, e por isso que a parte de baixo, e por isso que tem trago muitas. Imagens Júlio Calimbo, Gonçalves Samuco, a partir da província do Huambo. Zuela, meu povo, na sua girassol. Gonçalves Samuco, Bailundo, Bailundo, Huambo. Não adianta, não vale a pena. Muito obrigado. Em nome da Rede Girassol e em nome do programa Zuela, meu povo, em meu nome, obrigado. Eu já disse, quando nos mandou a primeira denúncia, quando nos fez a matéria de ontem e essa que passamos hoje, tenho-lhe um grande respeito. Muito obrigado. Todos vocês podem fazer o mesmo. 924 36 36 86 é o nosso número do WhatsApp. Todos podem fazer a mesma coisa, mas sabem, é importante saber que as pessoas estão interessadas, como é o caso do Gonçalves Samuco, que está interessado em mostrar que na sua zona, no seu local de nascença, provavelmente, e onde vive e trabalha, há problemas muito sérios que precisam ser mostrados. A administração do Bailundo, se calhar, acho que nem vive lá, o administrador, e a exigência de que os administradores venham aí abrir aspas para dizer o administrador tem que viver no local onde administra, tem de estar lá, tem de conhecer os problemas. Então, tem problemas com jacarés naquela zona.
e uma das partes muito provavelmente mais lindas, uma das partes mais lindas, a que eu mais gostei, na verdade, foi aquela em que ele entrevista uma mulher que vai fazer a travessia no local mais baixo, e porque há jacarés também, e ela depois fala em umbundo e surpreendentemente há tradução, porque o Gonçalo Chamuco também entrevistou-a na língua nacional umbundo. Bonito. Muito obrigado mais uma vez. Continuamos a contar contigo, Gonçalves. Tipo, já somos bradas, estás a ver? Yeah. Só para lembrar uma coisa, eu vou aí, mas tenho que me apresentar umas duas, mas... Yeah? Está a ver? Olha, o meu realizador, o João Miranda, disse que também vai. Vamos bazar, vamos ficar... Agora, o João diz que ele não vai por causa das duas, das miúdas. Ele vai para caçar jacarés, para tirar do rio jacarés que andam a incomodar aí. Seguimos, aumentou nos últimos dias o número de casos de síndrome gripal que dão entrada nas unidades hospitalares em Luanda. Um quadro que pode piorar com o cacimbo que se avizinha. Profissionais de saúde ouvidos hoje pela Girassol recomendam cuidados redobrados, é o que vamos ver a seguir. 10 a 15 casos de síndrome gripal é a média do número de pacientes atendidos no Centro de Saúde do Bairro Operário, caracterizada por um quadro de febre repentina no início, seguida de tosse, dor de garganta, de cabeça e nas articulações. A síndrome gripal tem um período de incubação que varia entre 1 a 4 dias. O problema do fórum respiratório faz parte do grupo de patologias frequentes no tempo de cacimbo, diz a médica clínica geral Augusta Xandicua. Na época em que nos encontramos e que se aproxima, que é o cacimbo, tem com frequência várias outras patologias respiratórias, como, além da síndrome gripal, tem a pneumonia, a tuberculose, as bronquites, principalmente nas crianças mesmo. Quando aparecem, é recomendável dirigir-se a um centro, a um hospital mais próximo de sua residência, para melhor ser acompanhado, para evitar as possíveis complicações que se podem aparecer. Complicações essas que Dona Aurora Pedro quer longe do seu neto, daí não ter esperado mais e decidiu levar o novo membro da família ao primeiro sintoma de gripe ao Centro de Saúde do Bairro Operário. O neto está engripado, então, para não ter tempo em casa, vale a pena vir uma consulta para saber se a gripe é passageira ou uma dispneia. Então, para se prevenir, tem que vir ao hospital. Em primeiro lugar, agasalhar-se bem, controlar a hora dos banhos, sobretudo os bebês, muito sumo de limão, muito chá. Medidas muito bem vistas e reforçadas aqui pela Clínica Geral. Augusta Xandicua aconselha igualmente o uso moderado de ventoinhas e ar-condicionados. Tenham toda a atenção, cuidado principalmente aos menores, não deixar que os menores fiquem constantemente na água. Normalmente eles devem estar agasalhados, os adultos não devem consumir exageradamente as bebidas alcoólicas. Quando chegar o momento, por exemplo, o período noturno e não só, agasalhar-se como devidamente, evitar o uso de medicamentos caseiros, porque nessa altura os pacientes normalmente utilizam mais os chás caseiros, que não têm a dosagem correta e podem complicar, aumentar os líquidos no organismo e provocar algumas outras complicações. Oficialmente, a 15 de maio. Pois é, a próxima semana já, cuidado com os pequeninos, sobretudo, porque vêm aí muitas gripes, muitas constipações, muitos problemas e depois precisamos de estar mais bem agasalhados e costuma ser difícil.
Mas eu ainda prefiro o tempo do frio do que o tempo do calor, por causa da chuva. Quando chove, intervalo. Como já falámos no início, falámos a meio, a Igreja Católica tem um novo Papa. Já tiveram antes desse 2.666. Este é o novo Papa, é Leão XIV. E vamos agora para uma conversa, para um entendimento básico. Eu vou convidar o Dr. Paulo Viana, que é teólogo. Venha, doutor, por favor, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso Zuela, meu povo. Afinal de contas, que entendimento geral podemos ter desde a morte do Papa Francisco e todo esse cerimonial que existe quando da morte de um Papa e até a eleição de outro Papa? Boa noite mais uma vez. Muito boa noite e muito obrigado pelo convite, estarmos aqui. Portanto, é um momento de alegria para a Igreja, depois do momento de tristeza, de recolhimento pela Páscoa do Papa Francisco. Então, tivemos aquele momento de recolhimento do conclave, né, da eleição do novo Papa, e assim foi eleito hoje o cardeal Robert, que escolheu o nome de Leão XIV. Portanto, para a Igreja é um momento de muita alegria, de júbilo. Temos assim o Sumo Pontífice, aquele que é o sucessor de Pedro, que tem a missão de apacentar as ovelhas, não? Nesse sentido, a Igreja Católica. Portanto, e a surpresa para nós, enquanto católicos, incide no nome que o então cardeal Robert Frost, certo, escolheu, Papa Leão XIV, já tivemos o Papa Leão XIII, e também a surpresa, em certo sentido, de ser o primeiro Papa americano, né? Norte-americano. Certo. Então é um motivo de muita alegria. Isso acabou por surpreender, até porque, Dr. Paulo, dentro das cogitações, nunca se citou o nome do atual Papa Leão XIV. Certo. E comparando com os outros cardeais mais visados para o ofício, como o cardeal Parolini, por exemplo, muito se dizia, o próprio cardeal Robert Sarah também se dizia, e pronto. Mas aqueles que menos esperava, como é o caso do então cardeal Robert, foi eleito pelos cardeais, né, por 2/3, assim, Papa. Então, e aqui se calhar podemos fazer recurso à passagem bíblica, né, que diz que os caminhos do Senhor são insondáveis. E pronto, escolheu aquele que nós e outros não esperávamos. E os cardeais, aquele processo é antecedido por oração, e assim acreditamos que recolhimento e oração pediram a Deus que iluminasse suas mentes para que escolhessem aquele Papa que fosse capaz, ou seria capaz, ou é capaz, digo melhor, de dar resposta aos desafios atuais da Igreja e do mundo também. O atual Papa Leão XIV é agustiniano. Certo. Quais são as principais características desta ordem agustiniana? Certo. É uma congregação, é um religioso, a princípio, é um religioso. Católico? Católico, sim, exatamente. O Papa Francisco foi jesuíta, e este aqui é agustiniano, que não foge muito também de todas as ordens religiosas. Tem os 3 votos: pobreza, obediência e a castidade. Mas tem um dado muito particular, por ser agustiniano, que é obviamente ligado a Santo Agostinho, e conhecemos que foi Santo Agostinho, foi um exímio pregador, um defensor da doutrina, e assim o é também o então Papa. E por sinal é formado em direito canônico, que é as leis que regem a Igreja, e também conhecido
pela sua ala reformista, a exemplo de Papa Francisco. Então temos aqui, podemos assim dizer, um continuador do Papa Francisco, sendo certo que cada pessoa é uma pessoa, né? Tem a sua particularidade. E vamos ver o que é que ele vai fazer. Exato, exato. Agora, já como ajuda aí Calhengue, já como uma última questão, muito rapidamente, como cardeal, ele era a virar para a doutrina da Igreja, o cardeal dos bispos, assim vamos dizer, no que isso consiste exatamente? Bom, não é tanto, não vamos tanto dizer que era cardeal dos bispos, mas era o cardeal responsável para o dicastério dos bispos, ou seja, um dicastério que respondia para todos os bispos, os assuntos que têm que ver com os bispos, ele era o responsável, de todos os bispos do mundo inteiro. Portanto, era alguém conhecido, mas era e é alguém muito discreto, uma pessoa tranquila, por isso que pouco se dizia dele. Então, tinha esse ofício de responder pelos bispos, por exemplo, a questão de nomeações de bispos, mas também passava pelo seu dicastério. Portanto, é alguém que conhece já como funciona a máquina da Cúria Romana. Portanto, não é alguém alheio aos acontecimentos do Vaticano. Portanto, podemos dizer assim que foi tirado alguém de dentro para ser Papa. Ao contrário de Papa Francisco, que quando foi eleito Papa, saiu da Argentina, onde era cardeal, participou no conclave e de lá já não saiu. Diferente do então cardeal Robert. Muito bem. Muito obrigado. Agora vêm as aleluias, vêm os festejos. Acha que vai ter uma boa jornada enquanto Papa Leão XIV? É o que esperamos, porque também acreditamos que depois da sua eleição, o Espírito Santo que dirige a Igreja, que acompanha, há de acompanhá-lo, sem dúvida. Então, o Papa não está na Igreja para fazer as suas vontades, mas a vontade daquele quem serve, que é Cristo Jesus, que é a cabeça da Igreja. Então, os desafios são inúmeros, terá dificuldade, naturalmente, ele é homem e como homem também falha, poderá ter uma e outra falha, o que não esperamos. Que não gente a favor, gente contra, exatamente, que é natural. É natural enquanto homem, porque o Papa não é divino, então nós homens falhamos, temos nossos interesses, nossos desejos, mas esperamos e continuaremos a rezar para que este Papa seja efetivamente um Papa segundo o coração de Deus. Doutor Paulo Viana, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e desejo-lhe um bom regresso a casa. Muito obrigado. Parabéns pela eleição do Papa Leão XIV. Muito obrigado. Muito obrigado. Por aqui, se faz favor. E assim foi a conversa que tivemos com o teólogo, o Dr. Paulo Viana, relativamente à eleição hoje do 267º Papa Leão XIV. Agora, há uma pergunta que muita gente já fez e eu mesmo me coloquei essa questão. Será que quando a semana passada apareceu uma imagem de Trump vestido de Papa, alguém previa? Será que os Simpsons sabiam disso? Ou foi apenas uma feliz coincidência terem usado a inteligência artificial para passar este assunto de Donald Trump vestido de Papa? Bom, agora está mesmo na hora de nos irmos embora. O Ciclo Luanda deteve 3 cidadãos angolanos que comercializavam droga adulterada no município do Quilamba-Quiaxi, Maianga e Rangel. Por cada 2 gramas de droga misturada com bicarbonato de sódio, cobravam 50 mil kwanzas. A Liliana foi ver e amanhã trar-nos-á essa matéria muito curiosa. Para já, desejar a todos aqueles que completam hoje mais um ano de vida, 1 ou mais anos de vida,
muitas felicidades. Desejar a todos aqueles que estão enfermos, doentes, tenham em consideração os conselhos médicos que aqui passamos relativamente ao novo período que vamos viver a partir do dia 15, o período de cacimbo, o nosso tempo de frio, e cuidemo-nos. Atenção com as doenças respiratórias. Obrigado a todos, foi um prazer. Despeço-me aqui em nome de todos os meus colegas, todos aqueles que são o suporte para que possamos ser a televisão que ainda seremos em breve. Obrigado a todos. Amo-vos, bué. Para os católicos, parabéns. Chico Coração.